o verso 4 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos pelas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. O verso 11 diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamado incircuncisos, pelos que se chamam incircuncisão, feita pelo corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança, ou quanto às alianças da promessa. Pastor, mas tudo isso ele está falando para falar desse mistério? Sim, tudo isso ele está falando para falar desse mistério. Ai, que mistério é esse? E ele segue: vocês eram estrangeiros, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada do Espírito Santo. Que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse? E ele começa o capítulo 3. Por esta razão, por tudo que eu escrevi nos 2 capítulos anteriores, vocês foram salvos, vocês foram chamados, vocês viviam em desobediência, mas o grande e glorioso sangue de Jesus Cristo limpou vocês, salvou vocês, trouxe vocês para a presença do Senhor, deu acesso a Deus. Ele tirou vocês de uma vida de perdição, uma vida de desobediência. Ele nos chamou. E para quê? Para que vocês, estando nele, juntamente sejam edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, por que Jesus nos chamou? Por que Jesus nos chamou, nos salvou, nos purificou? Para quê? E qual é o mistério de Deus que Ele apresenta nisso aqui? Por essa razão, por este mistério, ou para que esse mistério se cumprisse, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Que mistério é esse, Paulo? Conta logo para nós, que mistério é esse? Que você está guardando aí, e que você recebeu de Deus a revelação. Que mistério é esse? O verso 4 diz: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Que mistério é esse? Que mistério grandioso é esse? Esse mistério, diz ele, o verso 5 do capítulo 3, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. E não é que é verdade?
As gerações passadas não conheceram esse mistério, mas a vocês está sendo dado o privilégio de conhecerem esse mistério. E que mistério é esse? E ele diz: mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que por meio do Evangelho, ó o mistério, por meio do Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo. O mistério que foi revelado através dele é que não havia e nem haveria mais separação, não haveria mais um povo especial que foi chamado para ter uma lei, guardar essa lei e viver para si. O mistério que ele diz é que a partir de agora, a partir de Cristo, a partir da redenção, a partir da salvação, a partir da santificação, a partir de que nós estamos em Cristo, nós somos um povo só. Nós somos um povo só. Nós somos a descendência de Abraão, nós somos a descendência daquela promessa que Deus fez: em ti, Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas o israelita quis tomar para si a promessa, e Romanos diz que eles não enviaram a boa notícia da lei de Deus, da graça de Deus. Eles não comunicaram que a revelação da vontade de Deus estava com eles. Mas quando Cristo vem, a boa notícia e o mistério é: não há mais separação, não há mais separação. Eu tenho um projeto, que vai unir a humanidade toda. Eu tenho um projeto que não vai ter mais grego, não vai ter mais gentio, não vai ter mais israelita, não vai ter mais judeu. Eu tenho um projeto, e esse projeto vai ser feito. Esse projeto faz de vocês membros do meu corpo, coparticipantes da promessa de Cristo Jesus. E ele diz: desde que me tornei ministro pelo dom e graça de Deus, a mim concedida, pela operação do poder dele, embora eu seja menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Oh, irmão, glória a Deus. Glória a Deus que Cristo tirou toda a separação. Glória a Deus que Cristo tirou todo o empecilho que poderia me afastar da sua graça. Glória a Deus que Deus levantou um homem cheio do Espírito Santo e revelou a este homem, como também depois revelou a Pedro: olha, eu não tenho apenas um povo, não. Esse povo foi o início, esse povo foi a escola, mas agora eu vim para buscar e salvar todo aquele que crê no meu nome. Porque eu tenho um mistério ainda. Vocês não entenderam ainda, mas eu tenho um mistério. E esse mistério é grande. Esse mistério foi projetado ainda lá atrás, quando eu estava desenhando o plano de salvação na eternidade. Este mistério já estava determinado por Deus. E ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios
as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Que mistério é esse, pastor? É a salvação? Não. É o plano redentor? Não. Que mistério é esse, pastor? É Jesus? Não. Que mistério é esse? É o Evangelho? Também. Mas tem um outro, tão poderoso quanto o Evangelho. Tem um mistério que Deus deixou para ser revelado para nós. Foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo nosso Salvador, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. O mistério que ele está dizendo aqui é a igreja de Jesus Cristo, é o povo de Deus, é a unidade da igreja de Jesus. Os profetas não falaram da igreja, o passado não falou porque era algo escondido, era algo que Deus tinha reservado, era um tempo, era um projeto, era parte do plano de Deus que estava oculto, mas que foi revelado depois que Cristo veio. Em Mateus 16, Jesus vai perguntar: quem estão dizendo que eu sou? E os discípulos dizem: dizem que tu és Elias, dizem que tu é profeta, dizem que tu é isso e aquilo. E Jesus pergunta: e vocês, o que vocês acham? Ou o que vocês dizem que eu sou? E Pedro respondendo disse: não vou nem falar do tema do congresso da mocidade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas quem revelou isso foi meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A igreja é um mistério que Deus revelou. A igreja é um mistério que Deus revelou. Ninguém consegue compreender o que é a igreja, porque eu sozinho não sou igreja. Eu sou um crente, sou um cristão, mas eu só sou igreja quando eu estou com vocês. Eu sou uma pequenina parte do corpo de Cristo, mas eu sozinho nunca serei a igreja, porque a igreja é algo maior, é um mistério. É um mistério, é tão impressionante, que quando você junta um grupo de pessoas para constituir um clube ou uma organização, você vai pegar pessoas que têm objetivos em comum, que têm coisas em comum, sabedorias em comum. Mas a igreja é um mistério, porque põe pessoas que não têm nada em comum, que às vezes nem se conhecem, mas estão todos juntos, embora cada um seja de um jeito. Quando Deus nos chama, nós entramos dentro deste mistério, que é a igreja de Cristo.
a igreja de Cristo, que não é a placa, que não é a denominação, mas é composta daqueles que decidem, que aceitam, que creem, que cooperam uns com os outros, que se deixam levar, se entregam para a vontade daquele que é o dono deste mistério, é o motivo deste mistério, é o objetivo deste mistério. A igreja tem tudo para dar errado, porque é feita por nós, que somos falhos, pecadores. Quantos e quantos problemas nós temos, mas mesmo na improbabilidade, o que opera nela é tão poderoso, que faz com que ela avance, que faz com que ela alcance, que faz com que ela continue avançando, e que o evangelho do reino seja pregoado, e que pessoas venham ser salvas, transformadas, mudadas, curadas, libertas, alcançadas por esse mistério. Você faz parte de um tremendo mistério de Deus, que é a sua igreja, que Ele escondeu até o momento certo, até a hora certa, para poder dizer: agora é o momento de eu juntar esse povo que eu chamei primeiro, com todo o restante da humanidade, porque agora, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Não vai ser mais a igreja dos judeus, não vai ser mais a igreja desse ou daquele, não, é a minha. Eu sou a rocha que vai dar sustentação para essa igreja, e eu vou deixar o meu espírito, e o meu espírito vai dar direção para a minha igreja. O meu espírito vai falar com o meu povo, o meu espírito vai guiar a cada um desses que são a minha igreja. Esse mistério lindo, que tendo tudo para dar errado, dá certo, tendo tudo para fracassar, cresce, tendo tudo para não ir, avança. É um mistério, porque quem opera em nós o querer e o efetuar é o Senhor, o dono dessa igreja, o arquiteto desse projeto, esse projeto chamado igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, o verso de número 12: por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, eu peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. Eu estou preso, mas não se preocupa, porque além de mim, acima de mim, apesar de mim, tem um mistério, e esse mistério vai permanecer para sempre. Tem um projeto, tem um plano, tem uma determinação de Deus, que é a igreja. E por isso que eu oro por vocês, escrevo para vocês, para que vocês entendam o que é esse mistério. O que é esse mistério? O que é esse mistério que junta um bocado de gente diferente, mas que, como diz o texto lá no capítulo 2, 22, vocês estão nele, então estão sendo juntamente edificados. Para quê? Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Morada de Deus por seu Espírito. Então eu peço a vocês,
Não se preocupem porque eu estou em cadeias, estou preso. Não se preocupem porque eu padeci, não. Porque Deus me deu a revelação desse mistério. E eu entendi que tudo vale a pena para o bem desse mistério. Tudo vale a pena para que esse mistério vá adiante. Tudo vale a pena para que a igreja seja consolidada. Tudo vale a pena para que o reino de Deus seja implementado, instalado e alcance quem precisa ser alcançado. Não se preocupem, não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, por conta desse mistério, por essa razão, por conta desse projeto de Deus, por conta deste plano abençoador de Deus, eu me coloco de joelho diante do Pai, do qual recebo o nome de toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Irmão, sozinho é bom buscar a Deus. Sozinho faz parte da vida buscar a Deus. Na intimidade, como diz a palavra, fecha a porta do teu quarto e ore ao Pai, porque Ele vem em secreto e Ele vai recompensar você, Ele vai te abençoar, Ele vai te ouvir. É bom, mas não é pleno, não é completo. Não alcançaremos jamais algo perto do que vivemos se estivermos nesse mistério. Nesse mistério, o Senhor nos alcança. Nesse mistério, o Senhor nos fortalece. Nesse mistério, as suas gloriosas riquezas são dispensadas sobre o povo de Deus. É dentro desse mistério, é dentro desse grupo, é dentro desse corpo, é fazendo parte disso que nós alcançamos degraus da espiritualidade e da vida com Cristo. Fora dele, não há como alcançarmos aquilo que Deus reservou apenas para quem está dentro desse mistério. Tem coisas que Deus reservou só para quem está dentro deste mistério. Este mistério chamado igreja, esse mistério chamado povo de Deus. Oro para que vocês, para que com as suas gloriosas riquezas, oh, bendito seja Deus, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em vossos corações mediante a fé. E eu oro, para que vocês sejam enraigados, ou arraigados, alicerçados em amor. Como é que alguém vai ser arraigado em amor se vive só? Porque o amor só pode ser trabalhado, ele só pode ser brotado se nós temos a quem amar. Ou às vezes, alguém que nós temos que talvez ter até algum sentimento que não seja amor, mas nesse sentimento eu aprendo a gerar dentro de mim o amor. Se eu não estou dentro
do mistério de Deus, se eu não faço parte desse mistério de Deus chamado igreja, como é que eu vou exercitar esse amor? Somente estando dentro do projeto de Deus, eu consigo aprender a amar. Jesus chama os apóstolos, na época ainda discípulos, todos complicados, mas tiveram que aprender a se amar na marra. Pensa Pedro olhando para o Mateus falando: você que me cobrava imposto, agora você está aqui, seu infeliz. Mas aprenderam. Sozinho não aprende, só aprende se estiver no meio. Aqui nós aprendemos a nos quebrar, aqui nós aprendemos a engolir o nosso orgulho, aqui nós aprendemos a saber que às vezes mesmo não concordando, nós baixamos a cabeça e dizemos: vamos em frente, vamos fazer, porque isso é determinação, isso é algo que veio de alguém que está acima, então vamos fazer. Nós aprendemos a engolir o nosso ego, a nos deixar levarmos. Quantas vezes eu dou bronca ali nos meninos e eles falam: puxa vida, nem tive culpa. Mas eles ficam. Nós vamos aprendendo, como foi com os discípulos. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, para que vocês sejam arraigados, alicerçados, enraizados em amor, para que possam juntamente com todos os santos, só juntamente, ninguém vai ser ilha, nós somos um povo, um continente, povo de Deus, uma nação, escolhida, separada. Para quê? Juntamente vai acontecer o quê? Juntamente vocês vão poder compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Significa o que é isso, pastor? Que eu vou ter condições, se eu estiver nesse mistério, mas é estar mesmo, como diz o termo popular, é mergulhar de cabeça nesse mistério chamado igreja, que Deus já projetou, mas nunca havia revelado. Mas em Cristo Ele veio revelar esse mistério chamado igreja. E esse mistério, para quem está nele, enraizado, mergulhado, vai compreender somente se forem juntamente com todos os santos. Vocês poderão compreender largura, altura, profundidade. Isso significa que, se eu tiver unido a esse propósito inteiramente e me deixar ser conduzido pelo dono deste mistério, eu vou compreender o amor de Cristo em todas as direções, em todas as dimensões. Eu vou conseguir sentir o amor de Cristo como eu nunca poderia sentir se eu estivesse isolado. Mas aqui eu compreendo a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, todas as dimensões, e assim eu posso conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês, no plural, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o tamanho do projeto e do mistério de Deus, é que se nós estivermos unidos, juntos, enraigados em amor,
Ah, meus irmãos, o que Deus tem para fazer em nosso meio, o que Deus deseja fazer em nosso meio, é ainda muito maior do que Ele tem feito. O que já tem sido grandes coisas, ainda pode avançar ainda, muito, muito, muito além, porque a plenitude dEle é muito grande. Oh, bendito seja o nome do Senhor, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A igreja é esse lugar preparado, não lugar físico, mas este ajuntamento que foi planejado por Deus na eternidade, com o objetivo de sermos trabalhados, sermos abençoados, alicerçados em amor, compreender e conhecer a plenitude, todas as dimensões do amor de Deus, e conhecer a Cristo, que excede todo o entendimento, para sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Igreja não é o prédio, aqui é o templo, é onde nós nos reunimos, mas um dia isso aqui vai ficar vazio. Um dia a igreja, que chamamos de igreja, vai ficar vazio, porque a verdadeira igreja, esse mistério de Deus, será levado para estar com Ele para todo o sempre. Igreja não é um indivíduo, igreja não é alguém que diz, onde eu estou aí, não, onde você está, você é um crente, você é um cristão, você é um servo de Deus, mas igreja, nós só somos juntos. Ninguém consegue ser igreja sozinho. E quando nos reunimos, Deus abre as portas, Deus revela a sua vontade, Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua graça, Deus trabalha no meio da igreja. Domingo havia uma criança chorando ali atrás, porque ela viu a manifestação da glória de Deus e falou: eu não podia ter subido hoje, eu devia estar aqui. Porque quando nos reunimos, nós somos igreja, e quando a igreja se reúne, coisas extraordinárias Deus tem prazer em fazer. E se o nosso coração ansiar por isso, se a nossa alma estiver aqui falando: Jesus, o que é o que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar? Jesus, se eu precisar falar com alguém hoje, dá um abraço. Se eu precisar, me usa na tua presença, Senhor. Porque onde nós estamos como igreja, coisas extraordinárias, o toque do Espírito Santo precisa vir sobre nós. O toque do Espírito Santo precisa vir sobre nós, porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em quem? Em nós. É através de você, é através de você que o culto vai ser diferente, é através de você que Deus vai tocar alguém, é através de você que Deus vai levantar alguém, é através de você que Deus vai enviar uma palavra que alguém precisa receber, é através de cada um de nós que estamos dentro desse mistério, ligados com Deus, na essência, sabedores de que nós estamos aqui, não por uma organização, não. A igreja não é uma organização humana, a igreja não é uma coisa simples, não é um grupo, não é um clube, não, a igreja é um dos mistérios de Deus, que Ele revelou nos últimos tempos, para que nós pudéssemos valorizar, abraçar, amar, viver, nos entregar e nos derramar por isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor.
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. E quando esse poder opera no meio da igreja, sabe o que acontece? A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele seja a glória. Onde? Na igreja. Como? Em Cristo. Por quê? Por todas as gerações e pelos séculos dos séculos. Amém. A glória que se derrama aqui não se compara à glória que se derrama lá em casa. Não se compara. Por quê? A história mostra. A igreja estava reunida. Mas era na casa da irmã Maria que eles oravam pelo Pedro que estava preso. Mas era a igreja que estava lá reunida. Eles estavam reunidos no mesmo propósito, buscando ao Senhor pela liberdade de Pedro. E a igreja reunida, não importa se é no templo, embora a referência seja este lugar, mas quando ela se reúne num lar, num culto, numa oração, o Senhor opera. De repente, as prisões se abalam, Pedro é acordado, é retirado daquele lugar com a escolta celestial, atravessa a rua, chega na casa da irmã Maria, aleluia, porque a igreja estava reunida, buscando ao Senhor em unidade. Estavam todos reunidos, diz em Atos, capítulo de número 2, verso de número 1, bota aqui para nós lermos juntos, Atos 2:1. Quando chegou o dia, ou cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados ou reunidos, e apareceram línguas de fogo, que se separaram, e pousaram sobre cada um deles. Eu não sei, eu não consigo imaginar o que é isso, não consigo, a minha mente não consegue entender o que seriam línguas de fogo andando no meio do povo, e se alguém escreveu é porque viu, não foi só sentido, não, foi visível, a manifestação do Espírito Santo. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Foram vistas e apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito, oh, aleluia. Quando Deus envia o seu Espírito, quando Deus envia o seu mover, quando Deus envia a sua ação sobre a sua igreja, aqueles que são dele, aqueles que estão ligados, aqueles que estão enraizados, eles começam a se deixar levar pelo poder do Espírito Santo. E o que acontece? Deus opera. Tem salvação, tem libertação, tem cura, tem milagre, tem bênção, tem a tristeza indo embora, e a alegria chegando no coração, tem a mudança de semblante. Alguém que chega aqui totalmente triste, destruído, sem força, começa a estar no meio da igreja, encontra o mistério de Deus, que é a igreja, e ele começa a melhorar, a avançar. Um ajuda orando, o outro ajuda cantando, o outro ajuda abraçando, o outro ajuda indo visitar, o outro ajuda perguntando como tá, como é que foi a sua semana, foi bem, não foi, olha, Deus vai dar vitória, conta comigo, estou orando por você. Vai passando uma semana, 2, 3, um mês, e o semblante vai mudando.
Aleluia, 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 aleluia. Porque há um mistério nesse lugar. Há um mistério quando a igreja de Deus se reúne, mas esse mistério, ele depende de que eu me deixe levar pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Oh glória! Para que ao final de tudo, seja dada glória a Ele, na igreja, no mistério de Deus revelado. Oh, o que é a igreja? O que é esse mistério? O que é esse mistério tão lindo de Deus, que alguém chega totalmente desacreditado, sem rumo, mas quando chega na igreja, aceita Cristo como Salvador, ele já começa a dizer: olha, lá na minha igreja tem um irmão tão legal, tão abençoado, ele ora por mim, é uma bênção. Tem uma irmã, olha, ela abraça a gente com amor. Vocês ficaram 54 anos aqui, fazendo buraco, colocando coluna, aí chega alguém, hoje, fala: eu quero Cristo. Já é tudo dele. É tudo dele. Eu estava no trabalho e um rapaz começou a me perguntar umas coisas. Já falei isso aqui. Falei: vai ler a Bíblia, rapaz. Não precisa da minha palavra. Não precisa do padre. Vai ler a Bíblia. Você é inteligente. Ele leu a Bíblia. Se batizou lá no Samuel. Pastor Samuel Ferreira. E ele falava: porque na minha igreja? Eu falei: chegou ontem. A igreja dele já é maior que a minha agora. Não, porque lá tem isso. Eu falei: rapaz, chegou ontem, já está metido, exibido lá, mãe. Porque é um mistério de Deus que agrega a todos, conforme a multigraça de Deus, a multiforme graça de Deus, que abraça todos, que abraça sem distinção, que abraça quem chega, que liberta quem quer, que liberta quem precisa, que toca, que transforma quem se entrega. É o mistério da igreja. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E esse mistério vai perdurar até o dia da nossa vitória, o dia da vitória da igreja sobre este mundo. Apocalipse capítulo 2, verso 7. E nós encerramos. Vamos lá, 1, 2, 3. Sabe para quem ele escreveu isso? O verso 1 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Sabe para quem é isso? É para a igreja. Não é para mim. Não é para você. É para a igreja. Escreve para a minha igreja. Oh, aleluia. Avisa a minha igreja que vai ter provações, vão ter tempos difíceis, mas a minha igreja, que ela persevere, que ela continue, que ela não desista. Por quê? Porque ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Verso 11. Vamos lá, 1, 2, 3.
Para quem é? Para a igreja. Verso 17. 1, 2, 3. Para quem é? Para a igreja. É para a igreja. A promessa é para a igreja. A palavra é para a igreja. Escreve aí. Escreve para a minha igreja. Verso 26. Verso 26. 1, 2, 3. Vinte e sete. Continua. Vinte e oito. Eita glória. Capítulo 3, verso 5. 1, 2, 3. Verso 12. Aleluia. Verso 22, 21 melhor, 21. Vinte e dois para finalizar. Senhor, nós oramos a Ti, Pai bendito, agradecidos pela Tua graça, agradecidos pela Tua tão grande salvação, agradecidos pelo Teu tão grande sacrifício, agradecidos pela cruz, agradecidos pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, agradecidos pela Tua carne que foi partida, envergonhada, o castigo que foi derramado sobre o Senhor, para nos dar vida e nos trazer redenção. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tirou do mundo, nos separou, nos trouxe para a Tua casa, tirou de nós o Espírito que habita nos filhos da desobediência, e colocou em nós o Teu Espírito Santo. Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor revelou a nós, revelou a Tua igreja, revelou a cada um dos Teus servos, este grande mistério, que é a igreja de Cristo, e com ela nós vamos caminhando, com ela nós vamos aprendendo, com ela nós vamos sofrendo, com ela nós vamos amando, com ela nós vamos caminhando, com ela nós vamos ajustando-nos uns aos outros, com ela nós vamos nos santificando, mas com ela nós vamos até o fim. Oh, aleluia, porque aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Seja igreja, seja igreja, seja igreja, seja igreja, seja igreja, mergulha,
neste projeto, neste mistério de Deus que é a igreja, para que Deus possa se mover, se manifestar, derramar a sua glória, o seu poder, para que Deus possa salvar mais, possa abençoar mais, batizar mais com o Espírito Santo, tocar, se envolva, se envolva, se envolva neste projeto de Deus que é a sua igreja. Bendito seja Deus, e que o doce Espírito Santo que conduz a igreja fale melhor em cada coração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.